Saúde para Todos tem o apoio de Dental Clínica, Secretaria Municipal de Saúde. Saúde do homem. Por que eles vivem quase 8 anos menos que as mulheres? Falando neles, com os desafios de ser pai nos dias de hoje, a vasectomia seria uma boa opção? Hoje é dia de campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E qual a alternativa para deixar a dentadura no passado e ter dentes novos? Tudo isso agora no seu espaço na televisão. Saúde para Todos está no ar. Olá, boa tarde, Tangará da Serra. Mais uma vez estamos aqui com Saúde para Todos, levando até você muita informação sobre saúde e bem-estar. Esperamos que você tenha gostado dos nossos programas. Se você quiser rever algum assunto, alguma reportagem, já fique ligado. Depois do programa você acessa lá no youtube.com/saúde-TGA. Divulgue esse nosso projeto que é para te levar muito mais informação. Todos os sábados, a partir do meio-dia, agora em novo horário. Bom, vamos agora saber qual é o mito ou verdade de hoje, a pergunta do dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. José Quênio, sou urologista e a pergunta do quadro Mito ou Verdade de hoje é direcionada para você, homem. Será que o fato de você urinar bem significa que você não precisa fazer o exame de próstata? Confira daqui a pouco a resposta. Daqui a pouco, então, você acompanha a resposta aqui no Saúde para Todos. Desde já, nós queremos parabenizar a todos os papais pelo dia de amanhã, que é o Dia dos Pais. E quando se fala na saúde do homem, o assunto se torna pertinente em vários aspectos, porque eles ainda se cuidam bem menos que as mulheres. Aqui no Saúde para Todos, por exemplo, já abordamos a questão do câncer de próstata, que é uma das principais causas de mortes entre os homens, porque ainda existe um tabu muito grande relacionado à prevenção deste problema. O exame preventivo, chamado então de toque retal, por exemplo. Mas, infelizmente, não é só isso, até porque, como consequência, não existe apenas o câncer de próstata. O Ministério da Saúde criou, inclusive, uma campanha específica para tratar sobre a saúde do homem, porque realmente os números são alarmantes. Acompanhe, então, a reportagem sobre um dos temas do programa de hoje. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. O vídeo do Ministério da Saúde é uma das ferramentas da campanha que quer chamar a atenção dos homens para a importância de cuidar da própria saúde. Isso porque uma pesquisa com mais de 250 especialistas revelou que eles não costumam frequentar os consultórios médicos. Apesar de eles saberem da importância de ir ao médico, enfim, se prevenir com relação à saúde, estarem indo ao consultório justamente buscando essa prevenção, muitos ainda relutam. Por que será? Não é à toa que o Ministério da Saúde revelou uma pesquisa onde os homens vivem quase 8 anos a menos que as mulheres. Infelizmente. Não vai ao médico? Não. Não se previne assim nesse sentido, então? Realmente não. Dentre as principais barreiras está a questão cultural, onde a pesquisa cita o conceito de masculinidade, no qual os homens se julgam imunes às doenças. Pelo machismo, pelo machismo.
Ele acha que com ele não vai acontecer nada e ele é imbatível. E não é bem assim, né, nos dias de hoje. Dá para viver um pouquinho mais, então, além do que se imagina. Dá, tranquilo. O fato de grande parte dos serviços serem formados por profissionais mulheres também impede que eles encontrem espaço adequado para falar sobre a vida deles. De maneira geral, a pesquisa mostrou que faltam estratégias para sensibilizar e atrair os homens aos ambulatórios. Mas também é possível encontrar entre o sexo masculino os que se preocupam com a própria saúde. Andando pelas ruas, a gente sempre encontra alguns exemplos bacanas, enfim, que serve aí para você ir de casa, homem, que principalmente aquele homem que não se preocupa. Aliás, o seu Antônio Lima Silva é filho de um senhor que chegou aos 104 anos de idade. Ele quer seguir o exemplo do pai, é claro, e ele afirma que se preocupa com a saúde. Quer dizer, o senhor vai constantemente ao médico? Vou ao médico, se tem alguma coisinha que não está certa, eu vou corrigir, né? Então eu tô atento à vida, quero chegar lá. Quer chegar aos 104? Chegar, eu vou lutar por isso, né? Para isso tem que se cuidar, né, seu? Tem que se cuidar, para isso tem que se cuidar, né? Porque tem muitos que não se cuidam, não tá se corrigindo, mas tem que se corrigir. Porque eu vejo pessoas aí com 50 e poucos anos que já tá se entregando. E não é assim o jogo. Tem mulheres aí de 70 que tá fazendo sucesso. Por que os homens não se entregam cedo? Por que o senhor acha que os homens não gostam de ir ao médico, por exemplo? Pô, eu nem sei, eu acho, sei lá, eu na minha parte eu ignoro. Eu vou sempre, eu me preocupo, né? Um outro exemplo aí de quem cuida da saúde, aliás, cuida e muito, e não quer saber de distância não. Já percorreu 30 mil quilômetros, isso mesmo, 30 mil quilômetros de bicicleta, saiu lá de Roraima, está aqui em Tangará da Serra, mas diz que é do Brasil, que é o seu Luiz Carlos Ximenes. O senhor é um homem, então, que não é inquestionável que o senhor cuida da saúde fazendo um belo exercício físico, então, né? É, logicamente, né? Eu saí de Boa Vista, Roraima, estou com 1 ano e 6 meses percorrendo o Brasil de bicicleta, já fui para Rio Branco do Acre, passei por Cuiabá, fui para o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, fui para várias cidades, né? Fui até no Nordeste, todo o Nordeste eu já fiz. E estou retornando, estou passando por aqui, esse setor por aqui eu não passei, né? Então quero passar por aqui, retornar até 2014, eu quero pedalar. Qual que é o objetivo do senhor? O objetivo meu é porque hoje os idosos faz um cadastro nas grandes empresas, pequenas ou grandes empresas, eles não chamam a gente nem para fazer uma entrevista. Então estou mostrando que a gente tem capacidade. Eu estou com 54 anos, sou uma pessoa sadia, não bebo e não fumo, certo? Então eu estou mostrando a realidade para eles, que nós idosos precisamos de trabalho. Porque não existe o pró-jovem, porque não pode ter o pró-idoso, que o idoso precisa de trabalho. Porque o jovem de hoje é o idoso da manhã. Então, mas para chegar a esse ponto, um idoso saudável tem que cuidar da saúde, né? Tem que cuidar da saúde. Toda a vida que eu chego na cidade, vou no pronto-socorro, certo? Faço exame médico, vejo como é que está a minha saúde. E eles mesmo falam para mim, pode continuar pedalando, porque a sua saúde está 100%. Seu Luiz, com certeza é mais um exemplo aqui pra gente de um homem que cuida da saúde, prova de que os homens têm que mudar essa ideia de que não quer ir ao médico, é machista, enfim. E já que o assunto são eles, a medicina traz uma opção para o casal que já está satisfeito aí com o número de filhos que tem. Um método anticoncepcional que facilita a vida das mulheres, além de ser mais barato e muito eficaz. A vasectomia. Você sabe como é? Acompanhe. O assunto é antigo, mas por conta do preconceito que sempre existiu em torno dessa situação, parece ser até um assunto novo. Porém, a gente está aqui justamente para tentar mostrar para você que é algo muito mais simples, muito mais eficaz do que se imagina, que é a questão da vasectomia nos homens. Uma forma de evitar, então, que o homem tenha mais filhos, principalmente aquele homem que já teve os filhos que gostaria de ter, enfim, e procura aí um método anticoncepcional. Um assunto para ser tratado em família, é claro, mas também com o médico que vai tirar todas as dúvidas da gente sobre isso. Eu vou conversar agora com o Dr. Kênio a respeito, então, da vasectomia. Doutor, existe ainda o preconceito, ainda é muito grande, mas isso tem acabado com o tempo, né? Embora o preconceito ainda exista e seja muito grande, ele tem diminuído com o decorrer do tempo, né? Com o sucesso de cirurgias e a propaganda boca a boca, quer dizer, de pessoas que fizeram a cirurgia anteriormente e hoje estão satisfeitos com o número de filhos
desejados e programados, sem o inconveniente do risco de gravidez indesejada, sem o inconveniente do uso de anticoncepcionais, sem o desconforto que é real do uso do preservativo. Então, a satisfação de alguns homens que fizeram a cirurgia tem feito outros homens menos corajosos decidirem pela realização da cirurgia, que é simples, como você já falou, é tranquila e vale a pena ser feita para quem já decidiu não ter mais filhos. Agora, doutora, a vasectomia pode ser considerada uma cirurgia, um procedimento cirúrgico? Ela consiste na ligadura desse canal. Então, para que todo mundo entenda, o espermatozoide ele é formado aqui no testículo. Ele amadurece nesse canal, que se chama epidídimo, e depois de maduro ele segue por esse canal até mais ou menos a altura da próstata, onde ele entra na uretra para ser ejaculado. Então a vasectomia consiste na ligadura desse cordão, né? Então ele é cortado e amarrado, é retirado um pedaço pequeno e amarrado às duas pontas. Então o que acontece? O espermatozoide que é produzido no testículo, depois de maduro, como ele não vai mais passar para ser ejaculado, ele vai sofrer um processo de morte natural do espermatozoide e o próprio organismo se encarrega de reabsorver. Então ocorre uma absorção do espermatozoide. As células do organismo vão lá e absorvem esse espermatozoide que já está morto. Então não vai haver a eliminação através da ejaculação. Uma dúvida muito frequente é se o homem vai deixar de ejacular após a vasectomia. A resposta é não. Porque do que o homem ejacula, uma parte somente, a menor parte vem do testículo, que é o que contém o espermatozoide que engravida a mulher. O restante é formado na próstata e na vesícula seminal, que fica acima desse ponto. Então o homem continua ejaculando, embora haja uma diminuição pequena, muitas vezes imperceptível do volume. Então o homem continua ejaculando, porém nessa ejaculação não contém os espermatozoides, que é o que fecunda o óvulo para levar a uma gravidez. Além da questão da ejaculação que o senhor citou aqui, existem mais mitos relacionados à vasectomia? Existem muitos mitos, né? Existe a brincadeira entre amigos que a vasectomia pode correr o risco de cortar o nervo errado, a veia errada e o paciente ficar impotente, ou ter dificuldade de ereção, ou ter dificuldade de diminuição do desejo sexual. Tem gente que fala que o homem vai falar fino, que vai engordar, não tem nada disso. Tudo isso é mito. O mesmo homem ele é o mesmo antes e após a vasectomia, com a diferença que após a cirurgia ele não vai mais ser capaz de engravidar a parceira. Então não engorda, não fala fino, não diminui o desejo sexual, não diminui o grau de ereção. Então é o mesmo homem antes e após a cirurgia. A gente percebe que é um assunto que está perdendo o preconceito por conta justamente das mulheres também exigirem um pouco mais dos homens agora. Agora, quais são as vantagens da vasectomia sobre a laqueadura, doutor? Uma das principais vantagens é que a cirurgia ela é mais superficial. Consequentemente, da pele até o canal deferente ou ducto deferente, que é o nome do canalzinho que é cortado, existe uma pequena distância. Então eu não preciso entrar no corpo, no abdômen do paciente para fazer a cirurgia. Então a vasectomia, por ser mais superficial, causa menos dor, menos desconforto, a recuperação é mais rápida. Ao contrário da laqueadura, que precisa entrar na cavidade abdominal, automaticamente limita os movimentos durante um tempo, a recuperação é mais demorada, a paciente leva mais tempo para voltar às suas atividades normais. Tem a questão do custo, né? Como é uma cirurgia ambulatorial que não precisa ficar internada e feita com anestesia local, se torna bem mais barato do que a laqueadura, que precisa ficar um dia internado, precisa de uma equipe médica com o ginecologista, um auxiliar e um anestesista e um dia de internação. A questão de diminuição do número de complicações, então qualquer cirurgia está sujeita a complicações. No caso da vasectomia, por ser mais superficial, também tem praticamente zero o nível de complicação, mas existe a chance de infeccionar se o paciente não cuidar, existe a chance de formar hematomas se o paciente não guardar o devido repouso. Tem a questão do homem não mudar, como eu falei antes, o mesmo homem ele é o mesmo antes e após a cirurgia. A mulher, em alguns casos, pode ter alterações no fluxo menstrual, tanto em aumento do volume quanto aumento no número de dias de menstruação. Algumas mulheres podem ter cólica menstrual. Então existem algumas desvantagens da laqueadura nesse sentido. Daqui a pouco, o assunto é saúde bucal. Saiba como é possível tratar a ausência de dentes. E ainda hoje,
preocupado com a sua aparência, nós vamos falar de calvície. Não saia daí.